poderá se tornar uma ilha. Mas isto não é só o que devem fazer. Sabemos que Katlash é um louco sanguinário e deseja conquistar o mundo. Sua insânia só terá fim no dia em que suas forças forem derrotadas. Portanto, preparem-se para a guerra, pois é a única coisa que poderá impedir Katlash de atacar-nos. Atlante era um planeta bastante evoluído materialmente. Haviam passado por uma revolução industrial que havia catapultado a maioria dos países da fase feudal para a fase republicana. Até mesmo o grande Império Urukian passara, sem grandes convulsões, de uma monarquia absolutista para uma monarquia representativa. Com a morte do último imperador, não tendo ele deixado herdeiros diretos, o Senado passou a ser o poder supremo em Urukian. Atlante tinha uma evolução tecnológica ainda maior do que a Terra apresentava no final do século XX, já tendo colonizado suas duas luas de onde extraíam minerais preciosos. Suas invenções e a alta tecnologia foram, muitas vezes, lembradas como magia, sendo, contudo, um domínio absolutamente natural das coisas materiais. Não havia magia nem negra nem branca na alta tecnologia atlante. É chegada a época de lutarmos contra todas as formas de tirania, especialmente aquelas que transformam os homens em escravos, impedindo que decidam seus destinos por si próprios. A plateia, mais uma vez, aplaudiu Varuna. No entanto, agora os senhos estavam mais carregados. Todos sabiam que uma guerra com Katlash seria quase inevitável e nenhum dos presentes queria que tal fato acontecesse. Eles não tinham certeza de que seriam vitoriosos. O Império Urukian ainda era muito poderoso, tendo uma aviação muito forte e a fama dos seus guerreiros era exageradamente aumentada pela propaganda urukiana. Varuna, sabendo que havia alcançado o seu intento em alertá-los para o perigo que representava Katlash, terminou sua preleção com palavras de encorajamento. Amigos, longe de mim, querer estragar esta festa com nuvens de guerra ou tom de hostilidade. Vejam em minhas palavras um aviso para se prepararem contra um inimigo real e implacável. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela gentileza desta homenagem. Todos se levantaram para, mais uma vez, aplaudir Varuna. Terapiti saiu de seu lugar para colocar-se ao lado do marido, enquanto o presidente colocava uma bela comenda no peito largo e forte de Varuna. O casal saiu da grande sala sob intenso aplauso e foi levado até uma viatura ampla e confortável que o esperava na porta. O motorista já havia aberto a porta a seus dois seguranças pessoais. Postaram-se ao lado do homenageado. Terapitis foi a primeira a entrar no carro, seguida do marido e dos dois seguranças. O chofer rodeou o automóvel, entrando, sentando-se em seu lugar. Ele deu a partida e contornou lentamente o grande jardim, repleto de outros carros. O presidente, acompanhado de algumas autoridades e mais os dois filhos adultos de Varuna, observou o carro, acenando para Varuna, até quando o veículo fez a última curva para sair do largo pátio. Naquele momento, o carro onde Varuna estava explodiu. Terapitis abriu os olhos e se viu deitada numa cama diferente da sua, num quarto todo branco, com um mobiliário simples, mas limpo. Levou um certo tempo tentando entender a situação e, bastante tonta, lembrou-se da explosão e de que, depois, tudo ficara escuro. Imaginou que devia ter sobrevivido de forma milagrosa à explosão e fora internada no hospital. Tentou levantar-se, mas as pernas e os braços estavam um pouco enfraquecidos. Seu corpo todo doía e ela tremia um pouco. Notou, perto de sua cama, um pequeno interruptor que pensou se tratar de uma campainha para chamar a enfermeira. Sentia sede e fome. Apertou o interruptor e aguardou. Menos de um minuto depois, entrou uma senhora, com expressão muito doce, ar matronal, vestida de azul claro, típico das enfermeiras, e lhe dirigiu a palavra. Vejo que nossa amiga já acordou. Que bom. Como está se sentindo? Um pouco trêmula, com fraqueza geral e muita sede.
Então vamos providenciar algo para você beber. Assim dizendo, pegou água de uma vasilha que estava sobre uma mesinha de cabeceira e deu-lhe de beber. Terapitis bebeu da água e lhe pareceu que nunca bebera algo tão delicioso, refrescante e revigorante. Mas, sua preocupação quanto ao seu estado geral era grande e, especialmente, quanto a Varuna. Gostaria de saber como vim parar neste hospital. Foi algo relacionado com a explosão? Varuna está bem? Posso falar com um médico? As perguntas choviam e a senhora sorriu placidamente e lhe disse: calma, senhora Terapitis. Todas as suas perguntas lhe serão respondidas por um amigo seu, que já está vindo aqui para atendê-la. Tem um pouco de calma aqui, em breve, você estará voando por aí. A última frase fora dita em tom jocoso e Terapitis riu junto com a enfermeira. Ela lhe perguntou se estava com fome e o que queria comer. Terapitis respondeu que estava faminta e que gostaria de comer uma das delícias atilantes feitas com galeto, grãos de trigo e legumes. Ela lhe disse que podia providenciar tudo menos o galeto, mas que traria algo de bem saboroso. A enfermeira saiu do quarto e retornou em menos de 2 minutos, trazendo uma bandeja com pães, grãos de trigo, legumes variados e um grande copo de um suco de uma fruta atilantê deliciosa. Terapitis constatou que aquele hospital tinha um serviço fabuloso e, provavelmente, não devia ser público. Será que estavam gastando uma fortuna com diárias? Há quantos dias estaria deitada? Por que não lhe tinham colocado uma sonda? Terapitis comeu tudo com apetite voraz e convenceu-se de que jamais degustara comida tão deliciosa quanto aquela. Que serviço primoroso! Assim que terminou de comer, Varuna adentrou o quarto com um ar tranquilo e jovial. Terapitis ficou encantada com a chegada do marido e fez menção de sair da cama. Varuna aproximou-se rapidamente e a abraçou, não deixando que ela se levantasse. Minha doce Terapitis, está se sentindo bem? Perguntou-lhe Varuna. Bem, isto é, estou um pouco tonta. Aliás, já melhorei depois dessa refeição maravilhosa. Que hospital é este? É o posto socorrista Amado Coração Divino. Não o conhecia. Será que era em Taibotan? Não conseguia ouvir muito barulho no exterior. Será que estava nos subúrbios afastados da capital? Não conheço este hospital, mas me parece ser excelente. Minha amiga. Respondeu afetuosamente Varuna, puxando uma cadeira para sentar-se perto de Terapitis. Enquanto isso, a enfermeira saía do quarto, levando a bandeja, dizendo que se precisasse era só chamá-la. Mas o que foi que aconteceu conosco? Lembro-me de ter entrado no carro e depois, uma explosão. Como foi que sobrevivemos? Antes de lhe contar tudo, quero levá-la para um passeio. Sem esperar que Terapitis dissesse qualquer coisa, Varuna ajudou a sair da cama e a levou para fora do quarto. À medida que ela andava, parecia que suas forças voltavam. Andaram por um curto corredor e saíram num átrio, de onde podiam descortinar vários andares do prédio. Varuna ajudou a ir até a saída, que dava para um belíssimo jardim florido, com estátuas e uma fonte d'água. Ele segurou sua mão fortemente e lhe disse: olhe lá no horizonte e me diga o que está vendo. Terapitis olhou e o que viu gelou seu sangue. Sentiu um pavor invadi-la, sua cabeça girou rapidamente, suas pernas falharam, como se o solo tivesse sumido debaixo delas, e sua boca abriu-se desmesuradamente à procura de ar. Lá estava ao longe o planeta Atilantê, girando lentamente no espaço, dourado, reluzente, com o sol de Capela, enorme, rubro, faiscante no horizonte, indo se esconder atrás do grande planeta. Olhe com calma e me diga onde você está. Seja forte. Terapitis tomou um longo hausto e disse: estou morta. Estou morta. Não, minha amada. Você nunca esteve tão viva quanto hoje. Terapitis desabou pesadamente nos braços de Varuna, que a levantou como uma criança, carregando-a carinhosamente de volta para o quarto.
Voltou a acomodá-la na cama. Nesse momento, Terapitis, começando a se recuperar do susto que tivera, comentou: "Não é possível. Estou morta. Somente morta poderia estar no espaço sideral milhares de quilômetros de Atlante. O que houve? Pelo amor de Deus, diga-me tudo, Varuna. Conte-me o que está se passando." Terapitis fora colocada recostada na cama e tomara um grande gole de água, que logo a recompôs. Varuna então lhe contou que morreram de explosão que destroçara o carro e que foram trazidos para aquele hospital, onde dormira por alguns dias. Terapitis então lhe dirigiu uma sucessão de perguntas. Varuna, agora rejuvenescido, sorriu e lhe disse que responderia a tudo o que pudesse e soubesse, mas uma pergunta de cada vez, e não as catadupas. Por que você parece ser tão mais jovem? Essa pergunta vai lhe responder várias coisas do seu novo habitat. Observe que aqui existem cama, casas, prédios, jardins, roupa, comida, água e assim por diante. Parece uma reprodução melhorada de Atlante, não acha? Terapitis meneou positivamente a cabeça, prestando atenção em todas as palavras de Varuna. Isso porque estamos no mundo astral. Tudo aqui é feito por ideoplastia, ou seja, formas pensamentos moldadas pela ideia. Cada uma das coisas que existe aqui foi formada por um ato de vontade, consciente ou não, dos espíritos que aqui vivem. Como este plano é ainda muito próximo do plano físico, é natural que se reproduza aquilo a que estamos acostumados. Entendeu? Veja que o externo semblante que mais me agrada. A melhor época da minha vida foi quando eu tinha quase 40 anos, e é por isso que externo a cidade no meu corpo espiritual. Varuna contou-lhe que, no momento da explosão, ele foi arremessado para fora do seu corpo físico, tendo tomado consciência do seu novo estado espiritual quase que de imediato. Ainda um pouco confuso, ele conseguiu ajudar os obreiros espirituais a levá-la para aquele hospital. Amanhã voltaremos a conversar mais sobre este lugar maravilhoso. Por enquanto, você precisa descansar. Terapitis deitou-se na cama e foi tomada por um cansaço irresistível. No outro dia, acordou extremamente disposta. Varuna conversou com o médico responsável que examinou Terapitis detidamente, dando-lhe alta em seguida. Varuna levou Terapitis para fora do hospital, conduzindo-a para sua nova residência, num dos bairros da gigantesca cidade espiritual, que fascinou a recém-chegada pela beleza de suas construções, jardins encantadores, fragrâncias magníficas que evolviam por toda parte. Varuna e Terapitis foram levados para uma universidade enorme onde fizeram diversos cursos. No entanto, Varuna, homem prático como era, desejou logo ajudar os seus irmãos na carne. Deste modo, após algum tempo de treinamento exaustivo, foi-lhe proporcionada a oportunidade de trabalhar como obreiro, ajudando os irmãos ainda mergulhados na densa matéria, assim como os espíritos empedernidos que atazanam a vida dos renascidos. Varuna, que tinha grande interesse não só em ajudar os seus irmãos no astral inferior, como também em modificar a cultura e a mentalidade dos renascidos, solicitou e recebeu autorização dos seus superiores para desenvolver novas atividades junto aos renascidos. Seu trabalho consistia em influenciar os políticos, os banqueiros e os filósofos a se dedicarem com afinco ao desenvolvimento social. Varuna acreditava, piamente, que a sociedade se alterava à medida que novas técnicas eram introduzidas. Essas mudanças tecnológicas eram, na maioria das vezes, mal dirigidas, não atingindo a todos os níveis. A mudança social, acelerada pelas novas tecnologias, deveria trazer equanimidade e oportunidades em geral para todos da sociedade. Na opinião de Varuna, a função dos políticos, dos filósofos e da elite dominante era de gerar condições equânimes em todos os níveis da sociedade. A transformação da sociedade deveria ser impregnada de mudanças éticas, filosóficas e legislativas. Varuna voltou às atividades e, com o decorrer dos anos,
Ele conseguiu bons resultados junto a muitos governantes. Sua atividade era constante e muito apreciada pelos seus coordenadores. Porém não tinha acesso a Katlash. Este estava sempre cercado de espíritos trevosos que o comandavam quase completamente. Aliás, não era somente Katlash, mas diversos políticos viviam rodeados de seres tenebrosos que insuflavam nesses incautos as sugestões de roubos, corrupção e degradação moral. Varuna conseguia afastar tais espíritos com sua presença radiante e sua superioridade moral, mas Katlash demonstrava ter um bloqueio mental a qualquer sugestão mais digna. Tornara-se impermeável a qualquer ideia de paz, justiça social, união com os inimigos, e sua mente, já totalmente doentia, com tantas sugestões nocivas que partiam dos espíritos trevosos, demonstrava que beirava as raias da loucura e só conseguia enxergar cada vez mais o poder a qualquer preço. Varuna não perdia as esperanças e sempre voltava à carga. Numa dessas vezes, defrontou-se com um espírito endurecido no mal, que não se afastou quando Varuna cercou-se de Katlash. Esse espírito terrível tinha o rosto deformado numa máscara satânica de profundo ódio, de grande raiva, enorme desdém e arrogância exacerbada. Sua voz cavernosa e seu aspecto tenebroso eram assustadores e Varuna teve que fazer um esforço sobre-humano para não sair do local, possuído de medo e repugnado pelos odores malfazejos que saíam do terrível espírito, que se fazia acompanhar de 9 outros de igual estirpe. Varuna havia baixado seu padrão vibratório ao máximo para tentar alcançar a lente e pesada consciência de Katlash. Era, portanto, visível a todos daquele plano. Os demônios olhavam com falsa superioridade e arrogância. "Quem é você?" perguntou o tenebroso ser, que comandava os demais. "Sou Varuna Mandrika, um amigo e irmão em Deus." Estranhamente o ser curvou-se em especial deferência. "Conheço muito bem, nobre Varuna. Sou Tajupartak, chefe de uma das mais terríveis falanges dos Alambakas. Eu o conheço bem e me curvo à sua magnificência." Esses seres se congregavam em falanges que recebiam o nome genérico de Alambaques, ou seja, dragões. Havia outros nomes que os definiam, tais como diabos e demônios, porém eram todos seres espirituais da fase humana que haviam se deixado levar pelo ódio, a vingança, o orgulho desassombrado e, por isso mesmo, seus corpos espirituais refletiam a hedionda situação de pervertidos espirituais. Mudando de postura, o Alambak prosseguiu: "Não se deixe enganar pela minha aparência, pois sou tão filho do Altíssimo como você. Assim como você procura a justiça social para estes indigentes espirituais, também cabe a mim aplicar a justiça a estes falsos moralistas." Varuna escutava, mas suas palavras não o deixaram confuso. Qualquer outro se perguntaria como um espírito tão trevoso como aquele poderia aplicar a justiça. Varuna conhecia, em tese, o pensamento esdrúxulo dos Alambakas. "É claro que você conhece todos os caminhos do Altíssimo. Você sabe que não são os espíritos puros e redimidos que punem os calhordas. É óbvio que um anjo do Senhor não seria capaz de trazer à tona e mostrar a torpeza íntima que habita estes estúpidos mortais. Não cabe aos bons punirem os maus. Isto é missão para os seus semelhantes, os perversos, mostrarem o quanto foram egoístas, malignos e torpes." Ao dizer isso, o tenebroso ser aproximou-se lentamente e lhe disse com uma voz triste: "As pessoas quando estão mergulhadas na carne acham-se maravilhosas. Todas se acham justas, mas fazem as piores ignomínias, sempre encontrando justificativas para seu opróbrio. Os assassinos justificam seus crimes, convencendo-se de que, se não os cometessem, seriam eles os trucidados. Os ladrões põem a culpa na sociedade que não lhes deu oportunidades. Os corruptos se justificam dizendo que todos o são e, se eles não o forem, alguém o será em seu lugar. E assim por diante. Todos jogam a culpa de seus atos tenebrosos em alguém. Ninguém se acha culpado.
O poderoso Alambak fez um trejeito maligno e, com uma voz cave e gutural, concluiu: mas, quando morrem, eles vêm para meu reino, onde eu e meus pares somos fortes, e aqui chegando continuam sua hipocrisia, sua arrogância e sua forma descarada de se julgarem superiores ou injustiçados. É neste ponto que nós abrimos seus olhos para a verdade de seus crimes, suas infâmias e sua personalidade devassa. Mostramos, com total crueza, suas reais identidades e os induzimos a se tornarem o que são, no íntimo, bestas feras. Varuna escutava e atentamente olhava em volta. 3 guardiães espirituais se haviam feito visíveis, com o intuito de protegê-lo de qualquer tentativa de ataque. Os espíritos tenebrosos os viram, mas não se mexeram. Tajo Partaco viu e sorriu sarcasticamente para eles, como se fossem velhos conhecidos. Era óbvio que o Alambak não atacaria Varuna, pois era sabedor da inutilidade do ato. Demonstrava profundo respeito pela figura forte e doce de Varuna, em que se tornara conhecido até no astral inferior pela sua forte atuação política em Atlante. Varuna, por sua vez, olhava-o com doçura, como quem olha para um irmão querido. Eu o conheço, nobre Varuna, e o respeito. Você sempre foi coerente. Foi rico em vida e usou sua riqueza para trazer felicidade para os outros. Ajudou indiscriminadamente pobres e ricos. Foi justo e com isso ascendeu aos reinos dos maiores. Parabéns. Mas não procure melhorar Katlash. Este ser é nosso escravo e usamos para trazer infelicidade a todos. Aos perversos, será instrumento de morte e punição; aos justos, tornar-se-á instrumento de progresso. Tajo Partaco, odioso chefe Alambak, na presença meiga e tranquila de Varuna, amansou-se um pouco e confessou-se, quase sem sentir: sou um ser que se deixou levar pelo ódio e pela paixão. Ao invés de reagir e colocar a culpa em mim próprio pelas minhas desventuras, culpei a Deus e a todos os demais. Agora eu sou um flagelo para todos os corruptos e corruptores. Crio infernos onde me divirto em torturar as mentes fracas que sucumbiram ao poder material e à ganância. Por isso, tenho essa expressão abominável. Sou, confesso, um monstro de egoísmo e terror. Porém, também sou filho do mesmo Pai Altíssimo e sei que chegará o dia em que hei de superar este ódio que sinto dentro de mim por todos os que infernizam a vida de seus semelhantes, e, aí então, poderei ascender às alturas como você, nobre Varuna. Varuna aproximou-se do ser tenebroso e lhe estendeu a mão aberta. O ser recuou, escondendo o rosto lateralmente, e disse numa voz forte e tonitruante: ainda não é chegada a hora. Dizendo isso, afastou-se a passos rápidos, sendo seguido de perto por sua legião de espíritos aleijados, deformados e abomináveis. Varuna elevou uma prece ao alto para que aquele espírito, irmão em Deus, também encontrasse o lenitivo de um coração puro e da consciência tranquila. Durante 15 anos, Varuna e outros companheiros tentaram de tudo para alertar os renascidos do perigo das guerras, da enorme diferença social entre povos ricos e pobres, assim como dos caminhos para o aprimoramento social e econômico. Os resultados foram insignificantes. Os homens estavam surdos aos apelos, cada um procurando o seu próprio. Estavam surdos aos apelos, cada um procurando o seu próprio aperfeiçoamento social e espiritual de forma solitária. Além do egoísmo feroz que norteava as relações sociais e humanas, o orgulho desvairado, a prepotência descabida e a ganância sobrepujavam em muito qualquer ato mais solidário. Durante esse tempo, Varuna desenvolverá sua mente para não só tratar os doentes espirituais como também dominar todas as técnicas de comunicação e transportes. Algumas dessas técnicas, somente acessíveis aos espíritos do mundo mental, do qual Varuna ainda não participava, pareciam artes mágicas. Varuna aprendera a fazer seu corpo espiritual vibrar de tal forma que podia aumentar, crescer, deslocar-se de um lugar para outro num ótimo.
Ele podia focalizar sua mente de tal forma que formava imagens externas tridimensionais ao seu corpo espiritual, com sons e perfumes, de modo a reproduzir imagens, situações e fatos. Podia também bloquear sua mente de tal forma que não poderia ser perscrutada por outros espíritos. Em suma, tornara-se um operador mental de enorme poder. Certa feita, no astral superior, começaram a correr notícias de que estava acontecendo um grande conclave de espíritos no mundo angélico. Diziam que nesta egrégia assembleia de espíritos altamente evoluídos, estava sendo decidida a sorte de Atlante. Falava-se que estavam no limiar de uma nova era de prosperidade e evolução espiritual. Varuna escutava todas as notícias e ficara preocupado com a sorte de seu planeta. Que terrível destino aguardava Atlante. Capítulo 2. Um dia, Varuna foi chamado ao gabinete do coordenador ministerial. Este espírito do mundo mental, quando ingressava no astral, localizava-se num templo, nos limites entre as duas dimensões. Seu gabinete era relativamente modesto, em nada enaltecendo a sua elevada posição. Tratava-se de um espírito ligado diretamente à administração planetária, tendo, portanto, participado do insigne conclave angélico. Varuna fora chamado numa bela manhã, junto com os ministros dos Ministérios do Renascimento, do Planejamento Coletivo e da Justiça. Varuna participava como chefe do setor de conscientização política do Ministério da Justiça. Um antigo conhecido de Varuna, Saesha, era o novo ministro do Ministério do Planejamento Coletivo, substituindo o titular que fora guindado a uma posição nobilitante no mundo mental. Na manhã do dia marcado, os 4 convocados pelo coordenador encontraram-se no humilde gabinete, tendo antes orado para que o Pai Altíssimo os orientasse no perfeito cumprimento de suas missões. Sentaram-se em volta de uma mesa redonda, desprovida de luxo, mas confortável o suficiente para poderem discutir os assuntos em pauta. Largas janelas permitiam a entrada de luz e da refrescante brisa que vinha do extenso jardim que rodeava o majestoso templo. O coordenador, cujo nome era Conte Bai, iniciou as conversações de modo simples e sem afetação. Meus caros amigos, como já é do conhecimento dos ministros aqui presentes, tivemos uma assembleia com nossos superiores. Foram analisados muitos aspectos relativos a Atlante, os quais resumirei. Observem o visor e vejam os principais itens levantados nesse conclave. Uma tela tridimensional formou-se no meio da mesa e o coordenador Contebai iniciou sua exposição. Vejam os alarmantes índices de criminalidade que campeiam no planeta. Observem como a ganância, motivada pelas grandes diferenças de riqueza, geram processos criminosos aviltantes. Vejam com redobrado cuidado, como agem os obsessores espirituais desses métodos ilegais. Atrás de cada crime, existe uma astúcia espiritual a insuflar maus pensamentos. A tela mostrava os fatos e alguns exemplos. O coordenador prosseguiu. Além dos crimes normais, cometidos por delinquentes pobres, existem os desvios tenebrosos dos vícios inspirados por maltas de pervertidos. Miridina, bebidas alcoólicas e outros entorpecentes levam a fina flor da juventude Atlante aos piores purgatórios mentais onde, sem o saber, envolvem-se com obsessores e alambacas que os conduzem aos piores delírios e delitos. O coordenador, com seu rosto sério, mostrando grave preocupação, continuou expondo: não irei tomar o seu tempo falando do que já sabem de sobejo. Observem que, no passado distante, tínhamos uma percentagem de obsessores muito menor do que hoje. No entanto, com a nova tecnologia que foi introduzida no século passado com a Revolução Industrial foi possível incrementar a população e, deste modo, aumentamos em muito a quantidade de renascidos. O novo mundo trazido pela Revolução Industrial também trouxe novos vícios, depravações e desvios de comportamento. Observem como havia muito menos espíritos ensandecidos,
em termos percentuais, do que há agora. Fixando o visor, mostrou o astral inferior. Observem como existem mais faixas divisórias no astral inferior, com muito mais pessoas. O poder dos alambaques cresceu a ponto de termos que reforçar as nossas defesas na crosta. Não há, no entanto, tantos guardiães para proteger os renascidos. Deste modo, a pressão sobre eles aumentou de forma avassaladora. Se antigamente existiam seres envelhecidos no ódio e na revolta, hoje existem mais ainda devido ao poder das drogas, do sexo em desvario, da licenciosidade e da obsessão espiritual muito mais atuante, forte e dirigida. Os próprios alambaques tornaram-se mais técnicos em sua atuação nefasta junto aos governantes, aos artistas, em suma, a todos os formadores de opinião. Retornando à tela, Conte Bai, com voz baixa e grave, disse: no nosso conclave, após muito deliberar, concluímos que é necessário procedermos a uma depuração de nosso orbe. Assim como é preciso capinar um jardim, arrancando as ervas daninhas para que as flores possam crescer, teremos que proceder da mesma forma, retirando de Atlante os espíritos que não demonstrarem um mínimo de boa vontade para evoluir. E olhando para todos, o coordenador concluiu: meus irmãos, estamos em vias de iniciar o processo de expurgo espiritual de Atlante. Varuna já ouvira falar desse processo. Aprendera não só nas aulas teóricas como também de notícias informais que corriam, vez por outra, sobre tão grave fato. Ele sabia que era um processo pelo qual todos os planetas habitados por humanidades do grau médio passavam. Já circulavam notícias, até mesmo entre os renascidos, embora houvesse muitas religiões que catalogavam tal fenômeno espiritual como o fim do mundo, outras como a separação do joio do trigo e outras, como o fim de um ciclo. No entanto, no mundo espiritual, no nível dos administradores planetários, tal expurgo já estava longamente previsto, sendo que o grande conclave angélico havia sido realizado apenas para determinar a data e os responsáveis pelo grande expurgo. Conte Bai aprumou-se na sua cadeira e aumentou o tom de voz. O propósito desta reunião é planejar adequadamente esse processo, assim como nomear um coordenador geral. Será o diretor responsável pelo seu bom andamento. Posso lhes afiançar que é trabalho duro, sem descanso, que exigirá muita disciplina, formação de uma equipe especializada, e não encherá o escolhido de alegria. Afinal das contas, ele será o responsável pelo exílio de alguns milhões de irmãos em péssimas condições espirituais. Varuna olhou para os 3 ministros presentes, notando que aquelas informações não lhes causavam surpresa. Eles eram todos espíritos do mundo mental, portanto, no mesmo nível do coordenador geral. Deviam ter participado da assembleia que determinara o princípio do degredo. Imediatamente concluiu que se a reunião acontecia no mundo astral superior era devido à sua limitação de ainda não poder participar do mundo mental. Consequentemente, o motivo da reunião era para lhe oferecer a coordenação do projeto. O coordenador, que estivera acompanhando mentalmente os pensamentos de Varuna, colocou a mão no seu braço, como para tranquilizá-lo, e disse-lhe calmamente: meu irmão Varuna, realmente, você concluiu acertadamente. Gostaríamos de lhe propor que assumisse a coordenação geral do expurgo. Saiba que não estamos impondo nada. Se não desejar, poderá recusá-lo e nós não o olharemos com desprezo ou desconsideração. Mas, antes de responder se aceita ou não, deixe-me dizer-lhe o que se espera de você, e o que é um expurgo espiritual planetário. Varuna arrumou-se na cadeira, aproximando-se para melhor escutar. A teoria que norteia o expurgo é a seguinte: as humanidades evoluem lentamente através do processo de renascimentos, até que as sociedades onde estão inseridas ingressam nas fases da alta tecnologia. Superados os períodos das revoluções neolíticas, agrárias e industriais, surge o período da integração mundial através de viagens, transportes, telecomunicações, câmbio, operações financeiras,
serviços, comércio e troca de tecnologias. Enquanto o mundo está nas fases inferiores e médias, os homens podem se digladiar até a morte, já que seus atos serão sempre limitados. Fazendo uma pequena pausa, o nobre espírito prosseguiu: quando ingressam nas fases da alta tecnologia, é fundamental que não sejam permitidos seres que ainda não dominem a ética. Não estamos preconizando que os humanos devam ser perfeitos. Longe de nós tal assertiva. O que procuramos são as pessoas que já demonstram consciência social e humanitária. Procuramos indivíduos com boa vontade para aprenderem de forma permanente, que estejam dispostos a se modificarem procurando o aperfeiçoamento e que prefiram resolverem através do diálogo suas desavenças, ao invés de usar a força bruta ou métodos imorais. Varuna acompanhava o raciocínio do grande espírito que prosseguiu sua explanação. Se permitíssemos que seres ainda permeados do mais sórdido egoísmo, da mais vil das intenções e dos mais terríveis desvios mentais permanecessem neste novo tipo de mundo, iríamos incorrer em grave erro. Estaríamos tornando a vida dos homens de bem um inferno, já que teriam que conviver com bandidos, assassinos, psicóticos, depravados, corruptos e degenerados. E, por consequência, estaríamos premiando seres alucinados, possibilitando que vivessem num mundo superior. Ninguém, de sã consciência, levaria um cão hidrófobo ao recesso do seu lar, colocando em perigo a vida dos seus tenros filhos. Todos concordavam com isso. O coordenador prosseguiu: contudo, nem os espíritos superiores, nem muito menos Deus onipotente, desejam que esses seres envelhecidos na maldade sejam destruídos ou expulsos do paraíso em que se transformara gradativamente Atlante. Queremos que lhes sejam dadas todas as oportunidades de redenção. Deve ser planejado o maior número possível de renascimentos em Atlante de forma a possibilitar o maior número de oportunidades redentoras. Isso irá incrementar ainda mais a explosão demográfica com o ingresso maciço de espíritos. Após e durante essa fase, aqueles que demonstrarem endurecimento nas suas atitudes, radicalização extrema nos seus atos, persistindo em suas atividades criminosas, deverão ser excluídos do processo evolutivo Atlante, e encaminhados para outro planeta, onde prosseguirão sua evolução. No entanto, há aqueles que desde já merecem ser degradados por apresentarem um estado psicótico de tal natureza que colocaria os vivos em permanente estado de perigo. A esses doentes, o banimento deve ser imediato para o planeta azul. O coordenador ministerial tocou numa tecla, surgindo do meio da mesa um mapa holográfico que mostrava uma parte da galáxia. O sol gigante de Capela parecia rubro com seu cortejo planetário e num ponto bem mais afastado, podia-se notar um sol bem menor. Ele apontou para a diminuta estrela e continuou sua exposição. Este sol é 14 vezes menor do que Capela, mas é muito mais denso e estável. O terceiro planeta deste sol aparece no espaço com a cor azul, sendo pequeno, bem menor do que Atlante. Sua densidade, no entanto, é muito grande e sua gravidade é mais do dobro da existente aqui. Atualmente, existe uma humanidade ingressando lentamente na fase média evolutiva, tendo ultrapassado a Revolução Neolítica, na antessala da Revolução Agrária, mas ainda não suficientemente esclarecida para criar civilização, com escrita, transportes, desenvolvimento tecnológico, cultos religiosos e, principalmente, leis estruturadas. Varuna preocupou-se com alguns fatos, os quais logo foram captados pelo grande espírito, que lhe conferiu a palavra. Faça suas perguntas, Varuna. Vejo que está preocupado. Pelo que entendi, mestre, através de um processo seletivo e amplo, iremos retirar a escória espiritual do mundo e a levaremos para o planeta azul. Gostaria de lhe perguntar se isso, de certa forma, não é injusto para com a humanidade incipiente que lá existe. Muito pelo contrário, Varuna. Essa escória, como você os chamou,
não é constituída somente de ignorantes embrutecidos da miséria, mas também de seres inteligentes, com razoável sabedoria intelectual, cuja moral ainda é dominada por um egoísmo feroz. Ao renascerem no seio dos mais simples, poderão transmitir, em poucos anos, noções de civilização, leis, costumes e tecnologias que levariam séculos para serem adquiridas. São, portanto, aceleradores evolutivos. Vistos por esse ângulo, não lhe parece que o concurso desses degradados junto aos nossos irmãos do planeta azul virá a ser um fator altamente positivo? Varuna concordou com os argumentos, meneando a cabeça, quando então Saisha, ministro do Renascimento, comentou: há de acontecer que muitos dos degradados não passem somente aspectos positivos, mas também introduzam seus vícios, depravações, crueldades e corrupções. Nesse caso, estarão agravando ainda mais suas penalidades, gerando novos renascimentos ainda mais mortificantes. Mestre Saisha, o que se pode fazer para impedir que tais fatos aconteçam? Impedir é um conceito inviável no mundo espiritual. Os seres poderão e deverão ser instruídos, conscientizados e motivados, mas não há nenhum impeditivo absoluto. Quantos não se enchem de boa vontade antes do renascimento e, depois, sucumbem aos apelos dos sentidos, do egoísmo e do prazer desmedido? Não há como impedir que os degradados desvirtuem os menos evoluídos. O coordenador complementou o raciocínio de Saisha. Realmente, Saisha tem razão, meu caro Varuna. Procura analisar de outro modo. Sem a presença dos degradados, os primitivos passarão por todas as fases de brutalidade, crueldade, animalidade e egoísmo da fase humana média. Sabemos, por experiência de outros planetas, que, sem o auxílio de exilados mais evoluídos, o desenvolvimento é bem mais lento e, assim mesmo, são cometidas todas as atrocidades que conhecemos. Com o auxílio de espíritos exilados, mesmo que constituam ainda a escória espiritual de um mundo, a evolução social e econômica é acelerada de forma extraordinária. Contibai resolveu deter-se mais nesse importante ponto. Como você já sabe, a evolução não é um fato automático que esteja embutido no subconsciente dos seres. E, antes de mais nada, um processo provocado, devidamente planejado e cuidadosamente executado. Não é como uma suave ladeira, levemente inclinada, em que os seres vão vencendo etapa por etapa. O processo é mais ríspido e revolucionário, apresentando impressionantes altos e baixos. E nesse ponto, o de ser áspero e progressista, que os atilantes tornar-se-ão elementos vitais, de suma importância, para a evolução social, cultural, religiosa, tecnológica e econômica do planeta azul. Contibai fez uma pequena pausa e concluiu: a parte mais importante de sua missão não é apenas desterrar seus irmãos e esquecê-los em algum ponto distante do universo. A beleza, por que não dizer, a sublimidade do encargo e a responsabilidade de fazê-los evoluir e recuperá-los para os seguros apriscos do Senhor. Tomando-se de certo fervor, o coordenador complementou: sua mais grave e decisiva atribuição é recuperá-los integralmente. Enquanto existir um único exilado que ainda chafurde na lama do ódio, da incompreensão e da revolta, sua missão ainda estará incompleta. A grandiosidade de sua incumbência reside no fato de que levará a civilização a seres ainda primitivos, recuperará espíritos endurecidos no mal e moldará, junto com sua equipe, um novo mundo. Varuna estava convencido de que o expurgo era lógico e eticamente correto. Seria, no entanto, a pessoa mais adequada para coordenar todo esse processo complexo. E natural que as pessoas sintam receio do desconhecido. Mesmo sem formular a pergunta diretamente, não pôde se esquivar de questionar o coordenador: entendo e estou plenamente convencido do fato. Só questiono se sou realmente a pessoa adequada para essa missão. Achamos que sim. O perfil do coordenador é de um político.
Deve ser capaz de articular providências junto a diversas esferas de ação que irão suscitar dúvidas, discussões e dissensões. Tem que saber conciliar os interesses conflitantes e coordenar uma equipe multissetorial altamente técnica. Deverá, outro sim, ser capaz de ouvir sugestões, decidir sobre os destinos de milhões de seres, relacionar-se não só com sua equipe, como também com os mais temíveis chefes alambaques até os administradores dos 2 planetas. Diplomático, quando preciso, severo e um verdadeiro feitor de escravos, quando for imprescindível, resumindo, doce e suave, luminoso e cordato quando as circunstâncias impuserem. Antes de mais nada, profundamente justo, mesmo que isso provoque dores e agonias, sofrimentos e remorsos. O coordenador fez uma pequena pausa, e depois arrematou, terminando sua exposição. Analisamos, durante o conclave, vários candidatos e achamos que você se encaixa precisamente no perfil pela sua evolução espiritual e social, sua experiência política, conhecimento técnico e, principalmente, pelo seu perfeito equilíbrio entre a racionalidade e o sentimento. Uma decisão dessa natureza não é um ato racional. Aceita-se a incumbência pura e simplesmente porque não se pode fugir da responsabilidade e do dever a ser cumprido. Varuna aceitou a grave missão com a sua fé inquebrantável em Deus e em si próprio, além de crer que seus superiores não lhe dariam um fardo que não pudesse carregar, assim como não o abandonariam se tivesse dificuldades no caminho. O coordenador ministerial e os 3 ministros ficaram satisfeitos e Saesh lhe disse que jamais duvidou de que ele aceitaria. O coordenador lhe disse que ficaria diretamente afeto a Saesh, que propôs que voltassem a se reencontrar dentro de 2 dias. Seria tempo suficiente para que Varuna pensasse bastante sobre a nova situação e que, a partir disso, começariam a planejar o expurgo. A reunião terminou com uma prece ao Altíssimo. Varuna encontrou-se com Terapites e contou-lhe toda a conversa que tivera com os seus superiores. Terapites, mais uma vez, ficou orgulhosa do seu marido, no entanto entristeceu-se, pois sabia que isso representaria uma separação. Ela não iria acompanhá-lo nesta missão, já que, em alguns anos, teria que renascer em Atlante para o prosseguimento de sua evolução espiritual. Varuna recolheu-se ao seu quarto, ligou um pequeno dispositivo que encheu o espaço de belas melodias, sentou-se confortavelmente numa poltrona e começou a meditar. À medida que ia pensando, anotava num pequeno artefato portátil uma série de fatos, compilando gradualmente suas ideias. Seus primeiros pensamentos foram voltados para a recuperação dos candidatos ao exílio. Na verdade, essa não era a sua atividade, mas seu coração compassivo doía ao simples pensamento de ter que levar para outro planeta pessoas que, com certo esforço, poderiam ser recuperadas ali mesmo, em Atlante. Após algumas horas, parou de trabalhar, indo até uma espécie de clube, onde se encontrou com diversos amigos. Conversou sobre assuntos amenos, procurando distrair-se. Voltou ao quarto, analisou todos os apontamentos, corrigiu alguns e quedou-se quieto por uns minutos. Sua mente estava um torvelinho de pensamentos, ideias e sugestões, repleta de dúvidas. Relaxou o corpo numa posição meditativa, se orou ao Altíssimo para que o ajudasse a encontrar o caminho mais correto. Durante 2 dias, foi possuído por um único pensamento, o expurgo. Sobre este assunto, pesava-lhe as dúvidas da recuperação moral dos caídos. Tinha alinhavado um conjunto de providências, ordenando-as de forma racional, estando ansioso para se reunir com Saesha. A reunião deu-se no mesmo lugar da anterior. Assim que chegou ao escritório do ministro, notou que Saesha estava acompanhado de um espírito diferente de todos. Era um homem forte, de cabelos longos e dourados que iam até o ombro, rosto de um homem maduro, imberbe, olhos profundamente azuis. Sua testa era relativamente curta e não tão pronunciada e jogada para trás como os atlantes.
Saersha adiantou-se e cumprimentou-o. Bom dia, irmã Varuna. Tenho uma surpresa para você. Será que se lembra de nosso irmão Gerbrandon? Varuna olhou para o recém-chegado e colocou sua memória para funcionar. A princípio nada o fazia lembrar daquela bela alma. Saersha murmurou, desejando ajudá-lo. Carrion. Lembre-se de Carrion. Sua mente disparou e, subitamente, através de um torvelinho de reminiscências fragmentadas, lembrou-se do gigante espiritual que proferira a bela palestra em Carrion, falando exatamente do fenômeno relativo aos expurgos espirituais coletivos que os planetas estão sujeitos quando passam da fase humana média para a humana superior. Sua mente abriu-se e, como numa visão, ele rememorou que, antes de renascer como Varuna, ele fora Euvente e, como espírito, entre as duas existências, Euvente e Varuna, fora enviado pelos seus superiores para o evoluído planeta de Carrion, onde passou 6 meses em estudos. Sua mente lembrou-se de Gerbrandon. Mestre Gerbrandon, que enorme surpresa, realmente, meu caro Varuna. Trata-se dessas coincidências que nos levam a perguntar se elas existem ou se são construídas pelos nossos maiores. Imagine que estava desenvolvendo agradável atividade em outro quadrante da galáxia, quando fui contatado pelos meus superiores que me enviaram aqui para ajudar no que for possível nessa importante empreitada. Sempre imensamente feliz, Gerbrandon prosseguiu. Vim o mais rápido que pude e fui apresentado pelo magnífico Contibai ao nosso irmão Saersha que me colocou a par de tudo. Foi com imensa surpresa que descobri que Varuna, o coordenador geral do processo, é nada menos do que o Vente que conheci em Carrion, há cerca de 100 anos. Varuna, com olhos rasos d'água, meneava a cabeça, incapaz de falar o que fosse, toldado pela emoção do reencontro. Mesmo tendo passado poucas horas em Carrion com o mestre, fora o suficiente para que houvesse uma forte identificação entre eles. Varuna fez um esforço para retomar o controle de suas emoções e disse, Mestre Saersha, Gerbrandon tem que ser o coordenador, pois tem muito mais experiência do que eu. Saersha meneou negativamente a cabeça e disse, Mestre Gerbrandon realmente tem uma vivência enorme em expurgos, tendo participado ativamente de 2, mas está aqui como simples consultor técnico, e não o responsável por todo o processo. Esse é um expurgo atilante e deve ser guiado por alguém afeto a esta área. Por mais que Mestre Gerbrandon tenha experiência e inegável conhecimento, ele não conhece as nossas idiosincrasias culturais, nossas línguas e nossa história. Finalmente, Atilante deve ser responsável por Atilante. Permita que eu lhe explique o motivo de minha visita e o oferecimento dos meus préstimos. Acho que seria interessante escutar a história do mestre Gerbrandon e, então, tomar uma decisão em relação ao seu concurso. Sentemo-nos e ouçamos sua narrativa com extremo cuidado, comentou Saersha. Todos se sentaram em confortáveis poltronas na sala de estar do ministro. Gerbrandon olhou para Varuna e disse-lhe, muito calmamente, sem nenhum acabrunhamento, há mais de 10.000 anos, em outro planeta altamente evoluído tecnologicamente, eu fui um desvairado, um alucinado, totalmente fora de qualquer equilíbrio emocional. Um verdadeiro demônio de maldade, tendo sido líder de uma poderosa nação e ensandecido, junto com um grupo de sequazes, provoquei uma tenebrosa guerra. Esse conflito alastrou-se pelo orbe e provocou mortes, destruição, de forma superlativa e sofrimentos indizíveis. Terminou-se num holocausto nuclear de proporções tão gigantescas que, no princípio, ninguém poderia jamais imaginar os resultados tão aterradores. Eu mesmo morri calcinado numa explosão nuclear de proporções gigantescas. Varuna olhava para Gerbrandon com espanto. Saersha demonstrava grande tranquilidade, como se conhecesse aquela história. Durante o longo período em que nosso planeta esteve submerso nas terríveis poeiras radioativas, fui forçado, junto com todos os amantes da guerra,
os provocadores de conflito, os sugadores de sangue humano, vampiros sociais, e os fabricantes de armas que, sem pejo, provocam o conflito para ganhar ainda mais, a renascer naquele inferno pestilento e lúgubre de radiações atômicas. Gebrandon pintava com cores vivas seu passado, para delas tirar ilações dos erros e pavimentar a estrada do futuro com exemplos dignificantes. Durante 500 anos, renasci para viver pouco e mal em cada vez. Uma vez, idiotizado. Outra vez, com o câncer a devastar meu organismo. E assim por diante, até que o planeta estivesse novamente pronto para evoluir, tendo aniquilado a radioatividade. Eu estava apto a reiniciar a minha ascensão. Fui, então, banido para um planeta extremamente primitivo. Gebrandon falava essas coisas com simplicidade, sem empáfia ou dramaticidade. Ao ser expurgado para aquele local primário, tive renascimentos terríveis. Sofri superlativamente até que, após 5 renascimentos onde só fiz somar aos meus extensos débitos ainda mais abominações, tive a ajuda de um grande mentor. Mostrou-me com amor o verdadeiro caminho a ser trilhado. Durante muitas existências materiais, fui transformando minha essência, até que, após 6.000 anos de novas experiências carnais, finalmente, pude renascer naquele planeta jamais evoluído materialmente como um mestre, um profeta, um enviado dos maiores. A história de Gebrandon calava fundo na alma aboníssima de Varuna. O colosso prosseguiu sua narrativa. Foi uma existência maravilhosa. Ensinei que Deus era nosso amantíssimo Pai e não um terrível carrasco que está sempre à espreita para nos castigar. Os homens, no entanto, perseguiram-me, aprisionaram-me, torturaram-me e supliciaram-me de forma superlativa. Naquele momento, quando expirei em martírio inaudito, libertei minha confrangida alma de todo o mal, de todo o complexo de culpa por ter provocado, 6.500 anos antes, uma guerra fratricida tão tenebrosa. Libertei-me de toda a culpa e, após isso, ascendi ao mundo mental. Varuna tinha os olhos cheios de lágrimas. Gebrandon era prova viva de que um demônio torna-se anjo, através do cadinho da experiência carnal e da atitude ampla de fraternidade e amor. Gebrandon, então, complementou sua narração, dizendo: assim como você e os demais, também estou à procura da perfeição, através do trabalho árduo e do desprendimento pessoal. Tenho ajudado em 2 exílios recentes que aconteceram, sendo o último do planeta Carion há cerca de 700 anos. Desejo, no entanto, mais do que simplesmente ajudar a degradar meus irmãos menores para algum ponto obscuro do universo. Desejo, desta feita, servir com utilidade na pronta recuperação de seus vícios e seus desvios mentais. Quero ficar no planeta de degredo para ajudar na evolução social e cultural. Preciso ser, cada vez mais, útil. Peço, portanto, que me aceitem como ajudante, como obreiro. Não desejo ser nada mais do que simples peão no jogo do Senhor. Saersha, ciente do vasto conhecimento de Gebrandon e da importância de sua evolução espiritual, interveio. Varuna, meu amigo e irmão. Creio que o concurso fraterno de Gebrandon, como seu consultor-mor, será uma aquisição de vital importância para o processo. Qual é a sua opinião? Varuna não titubeou, respondendo de chofre: seria motivo de honra, orgulho e alegria tê-lo como meu comandante. Imagine, então, poder contar com seus conhecimentos, sua vivência e experiência. E assim dizendo, selaram um acordo de entendimento e fraternidade. Gebrandon passaria a ser o consultor-mor de Varuna, que continuaria sendo o coordenador geral. Saersha perguntou, então, pensou no processo? Mestre Saersha, gostaria de expor minhas ideias, pedindo encarecidamente que as critique severamente, reorientando-me, se for o caso. Saersha concordou, meneando a cabeça, estimulando a que prosseguisse. Os pontos mais importantes do expurgo são:
regenerar o maior número possível de seres para que não tenham que ser degradados, iniciar o processo de expurgo de forma gradativa e terminá-lo após um determinado tempo. Só devemos banir aqueles que apresentam atitudes incompatíveis com o novo mundo atilante. Portanto, creio ser prudente se iniciar o expurgo de forma gradativa, para que possamos avaliar